uma pessoa disse a mim que não sabia orar. Ela me perguntou como é que ela poderia fazer isso, pois dobrava o joelho e não conseguia falar, não se expressava bem diante de Deus. E isso inibia ela de orar, de iniciar uma oração. E quando ela conseguia coragem para iniciar, as palavras desapareciam muito rápido. Então ela me perguntou como que eu posso orar. Então, através disso, decidi fazer esse vídeo falando sobre oração. Você sabe orar? Se você não sabe orar, vem comigo, que neste vídeo eu tenho certeza que você vai aprender como falar com Deus e a partir de hoje você não terá mais motivos para dizer não vou orar porque eu não sei. Você sabe como orar? O significado através do dicionário da oração é súplica, um pedido a Deus. É muito fácil olhar dessa forma. Você vai olhar lá qual o significado da oração. Súplica, um pedido a Deus, direcionado a Deus, uma prece. Tá ok, mas como é que eu oro? Né? A oração, ela é nada mais, nada menos que um ato que visa ativar a conexão entre o ser humano e Deus. E aí, através de uma conversa, de um pedido, um agradecimento, e aí você pode fazer publicamente, como pode fazer sozinho ou com alguém da tua casa. E a oração ela pode ser feita para você mesmo, ou você pode fazer para uma outra pessoa, que nós damos o nome de intercessão, quando você ora por alguém que está precisando dela naquele momento, porque a oração ela é sempre feita com um propósito. É um propósito a Deus, seja ele qual for, toda oração tem um propósito. E é uma forma de se manter o relacionamento com Deus. Nela podemos louvar, suplicar, clamar e agradecer. Ela pode ser feita através da fala ou até mesmo de pensamento. Você pode também orar em pensamento. E orando, nós conseguimos desfrutar da presença de Deus através do Santo Espírito dele, que é o Espírito Santo, aquele que intercede por nós quando não conseguimos usar as palavras corretas. A palavra do Senhor diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8:26 diz assim a palavra de Deus: também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ok, agora eu sei o que é a oração, mas como eu vou orar? Como que eu vou fazer a oração a Deus? Em Mateus 6,6 diz assim: e quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Está dizendo o seu quarto, mas claro que pode ser em qualquer lugar a qual você tenha privacidade. Um lugar onde você pode falar somente Deus escutar. Onde você não vai estar falando alto. Porque o que acontece? Na realidade, essa parte da Bíblia fala isso porque nos tempos antigos, apesar que hoje ainda existe um pouco isso, né, da pessoa estar jejuando e chegar e falar pro pessoal da igreja: porque eu jejuei a semana toda, porque eu orei tanto tempo, né? Porque para o mundo muitas pessoas têm vergonha de dizer, mas para as pessoas da igreja ali, da comunidade que faz parte daquela igreja, não, tem um prazer em dizer que eu jejuo, que eu oro. E o Senhor, ele nunca se agradou muito disso. Os fariseus na sinagoga, eles gostavam de orar alto, de orar andando para lá e para cá, para dizer: olha, eu estou orando. E aquilo desagradou a Deus. Por isso que ele pede para que nós oremos no nosso quarto de porta fechada. Então entenda que o que está querendo dizer é: ore onde eu possa te escutar, somente eu possa te escutar. Eu particularmente consigo orar publicamente, mas a minha oração no meu particular, no meu quarto, é a melhor que tem. E eu, no meu caso, aqui em casa,
eu tenho o meu quarto, que é o único lugar onde eu tenho mais privacidade mesmo. Mas talvez onde você mora ou trabalha, não importa, existe um lugar onde você tenha mais privacidade e não seja exatamente um quarto. Então tá tudo bem. Neste caso, eu tenho mais intimidade para poder falar com Deus aquilo que eu quero falar em particular com Ele, que eu não falaria se eu estivesse orando com outras pessoas. Então, por isso, é até maravilhoso mesmo nós orarmos somente nós e Deus ali. Seguindo aqui, ainda no mesmo capítulo 6, porém no versículo 7, diz a palavra de Deus assim: e quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Quando você começar uma oração, em primeiro lugar, não tenha pressa de terminar. Tire um tempo onde você consiga tranquilidade para orar, onde você consiga um momento de sossego, porque assim você consegue refletir melhor sobre o que você está falando e você consegue também ter um desenrolar melhor na tua oração. Você vai conseguir mais argumentos porque você vai estar conseguindo pensar no que você está falando, vai ter uma linha de raciocínio. Eu, por exemplo, Paula, como é que eu oro? Eu inicio a oração pedindo perdão pelos meus pecados, e aí eu especifico quais pecados eu estou falando, porque não adianta a gente falar para Deus perdoe os meus pecados, se na verdade a gente está falando de qual pecado? Tá, você está me pedindo perdão, mas de qual pecado você está se referindo? Então não adianta, nós temos que dizer, eu menti, eu estou pedindo perdão porque eu menti, eu estou arrependido, me senti muito mal depois que eu menti, e isso não me fez bem, e houve alguma outra coisa que você fez e você sabe que é errado, você vai dizer aquilo para Deus, você vai se abrir mesmo com vergonha ou não, e vai falar, eu fiz isso, isso e isso, e estou pedindo perdão por isso, porque eu estou realmente arrependido, e eu espero que você realmente esteja arrependido, porque não adianta só a gente orar e dizer a Deus que está arrependido, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda, então Ele sabe se realmente aquele arrependimento é verdadeiro ou não. Em segundo lugar, eu agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu agradeço a Ele pela saúde dos meus filhos, agradeço a Ele pelo alimento, pelo ar. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre agradecimento a Deus anteriormente, dizendo sobre isso, que nós sempre vamos ter motivos para agradecê-lo. Então, essa segunda parte é onde eu tiro para agradecer Ele por tudo, absolutamente por tudo, pelas lutas, inclusive, que fazem eu amadurecer. Muitas provações, muitas coisas que acontecem em minha vida de ruim, faz com que eu cresça, faz com que eu entenda algumas coisas, faz com que eu mude de comportamento. Então, também, sim, muitas vezes aquilo que o Senhor faz para nós, que não parece ser tão bom assim, ou que Ele permite que aconteça, muitas vezes é sim para o bem. E aí eu também agradeço a Ele por esse tipo de amadurecimento que estas situações me trazem. E algumas coisas que acontecem ao decorrer dos meus dias também, que são diferentes, não são coisas iguais, e ali eu agradeço a Ele pelos feitos que Ele traz a mim. Na terceira parte, eu exalto a Ele, eu glorifico Ele por quem Ele é. E essa é a parte que eu mais amo fazer, que é agradecer ao Senhor por Ele ser quem Ele é. Eu amo Ele por quem Ele é. Quem Ele é? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele está assentado no trono, Ele tem a chave da vida e da morte em tuas mãos, com Ele está o sim e o não, Ele manda, Ele desmanda, e nós sabemos que funciona desse jeito. Ele está acima de todos os deuses, porque Ele tem nariz e Ele respira, Ele tem boca e Ele fala, Ele tem ouvido e Ele ouve, ou seja, Ele é um Deus vivo, um Deus que não me cobra para coisas ruins, para que consiga me dar aquilo que eu quero. E não existe um Deus além dele, não existe um Deus superior a Ele que consiga parar qualquer coisa que Ele queira fazer. Não existe esse Deus que Ele vai decidir, que Ele vai bater o martelo e dizer, vai ser assim, e aí vem um outro Deus e diz, não, não vou deixar. Não existe. Na realidade, Ele é esse Deus. Que quando deuses aí fora tenta fazer alguma coisa, onde Ele olha, Ele fala, não, 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 não é o tempo. Ele vem e não permite que aconteça. Então, Ele é o Deus maior.
Ele é o ser superior e amado da minha alma. Então é o momento a qual eu tiro para agradecer a Ele por Ele ser quem Ele é, não pelo que Ele pode me proporcionar. Ele já me proporcionou muitas coisas, inclusive a oportunidade de conhecer a palavra dele desde que eu nasci. Eu cresci ouvindo e aprendendo sobre a verdade e eu sou muito grata a Ele por isso. Então o momento ao qual eu tiro para glorificar a Ele por quem Ele é nessa terceira parte. E aí na quarta parte é onde eu entrego os meus problemas. Eu entrego as minhas questões, as minhas aflições, as minhas angústias, tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho sofrido. E aí é onde normalmente eu choro mais, porque quando a gente toca em feridas abertas, a gente chora. E é o momento onde eu oro e peço a Ele ajuda, e eu suplico a Ele ajuda, e eu confio que Ele vai me ajudar. Porque eu sei que no momento certo vai acontecer. E Ele, sabendo aquilo que eu estou pedindo, porque assim, mas o Senhor já não conhece o que nós estamos passando? Sim, Ele conhece. Mas vocês se lembram que teve aquele cego que ele disse, o que você quer que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. Mas ele era cego. Não era meio que óbvio que ele queria enxergar? Mas o Senhor perguntou a ele queria ouvir, o que você quer que eu te faça? Então, é importante que a gente diga para o Senhor sobre os nossos problemas, sobre as nossas aflições, sobre tudo aquilo que nos angustia. É muito importante. A quinta parte, normalmente eu oro pelas pessoas que eu amo, pela minha família, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Eu oro por Israel. Então, assim, é obrigatório ter uma sequência? Não, não é, tá? Só que o que acontece? Para que a gente não fique repetindo as mesmas coisas, é legal que a gente tenha uma sequência, porque você vai saber que o momento do agradecimento já passou. Então agora você não vai mais agradecer, agora vem outra coisa. Então esse momento já passou, então agora, entende? Fica mais fácil. Ao decorrer do tempo, você vai fazer isso com muito mais tranquilidade, mas é muito importante que você tenha uma sequência. Não é obrigatório, é apenas uma dica que eu dou, para que você não se perca na sua própria oração. E não fique pensando em problemas, na vizinha, no vizinho, no que aconteceu enquanto você está orando. Porque senão você vai falar besteira, tá? Já teve vezes que eu falei besteira. Acordei de madrugada para orar e falei besteira, porque eu tava dormindo. E aí depois eu falei, meu Deus, o que eu tô falando? Uma amiga minha, uma vez ela foi orar de madrugada, e aí ela tava muito cansada. E aí ela começou a orar e meio que dormir. E aí ela falou, Jesus abençoa o diabo. E assim, aquilo pra ela foi terrível. Ela falou que deu um pulo. E passado um tempo ali, ela recebeu um tapa na orelha, que ela achou que o irmão dela tinha escutado isso e tava zoando com ela. E ela levantou correndo, foi ao quarto dele, ele tava dormindo. E ela não sabe o que aconteceu, não sabe quem foi que bateu, mas enfim. Justamente para não acontecer isso, da gente falar besteira enquanto a gente ora, é que a gente tem que estar com a mente limpa. A gente tem que deixar de lado os nossos problemas, do outro as nossas questões, as nossas preocupações, focar. Imagina que o Senhor está ali na tua frente, Ele está ali no trono dele, e você está olhando para Ele, e aí você vai falar tudo o que você quer falar, e esquecer tudo o que você está vivendo, de ruim ou de bom também naquele momento, tá bom? Seja um momento precioso e diferente, um momento a qual seja só literalmente você e Deus. E aí você pode entregar a sua oração. Feito isso, você intercedeu pelas pessoas que precisam de oração, você orou pela tua família, orou por si mesmo, orou por alguma questão, aí você entrega a tua oração. Como é que eu entrego a minha oração? Eu pelo menos falo assim, Senhor, eu te entrego a minha oração, receba como cheiro suave as suas narinas, fica comigo, em nome de Jesus, amém. Assim que eu normalmente finalizo a minha oração. Também não existe uma regra para se finalizar uma oração, tá? Eu apenas estou dando essa dica para você, caso você não saiba como finalizar uma oração. Ué, mas como assim narinas? O Senhor, Ele sente, em vez de ouvir, Ele não ouve, Ele sente, então? Não, Ele ouve também. Mas a palavra do Senhor, ela fala que Ele sentiu o mau cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra. E também fala em várias partes sobre Ele sentir o cheiro da oferta que nós entregamos a Ele. Que é cheiro bom ou é cheiro ruim.
Em Salmo 141:2 diz: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Ou seja a minha oração como incenso. Quando você coloca o incenso, você escuta o incenso? Não, você sente o cheiro do incenso, né? Existem pessoas que gostam muito de incenso. Então, por quê? Por causa do cheiro que traz aquele ambiente. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra, e em Apocalipse 8:3 também fala sobre isso. Então, assim, o Senhor, ele sente aquilo que nós entregamos a Ele. As ofertas, tudo aquilo, ele sente também como um cheiro agradável ou não, tá? Então, você pode sim entregar dessa forma a oração, pedindo que Ele sinta como um cheiro suave. E aí tem o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração já completa que o Senhor Jesus, ele disse para que nós orássemos. Em Mateus 6:9-13, ensina como orar o Pai Nosso. Só que precisa ser uma oração verdadeira como outra qualquer. Qualquer oração que você fizer, ela precisa ser verdadeira, precisa ser de coração. Precisa ser uma oração a qual você viva aquilo que você está falando. Por exemplo, no Pai Nosso existe a parte: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí a minha pergunta para você hoje é: você está perdoando os seus devedores? As pessoas que te machucaram, que te feriram, que feriram a tua família, você está perdoando? Você já liberou perdão para ela? Não, não liberei, nem vou liberar. Então, essa pessoa que fez o mal, ela vai colher o mal, porque na verdade ela plantou algo ruim, então ela vai colher algo ruim. Sim, mas isso indifere o seu perdão ou não. Se você perdoa ou não, ela vai pagar pelo que ela fez perante Deus. Porém, se você não liberar perdão, a tua vida será atrasada. É você, porque você vai se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, e aí é onde você vai adoecer, e aí é onde você vai deixar bênçãos trancadas que não vão vir até a sua vida por causa justamente daquela mágoa. Vai estar impedindo que o Senhor te abençoe. Porque diz: perdoe os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas dívidas. E aí eu perdoo os meus devedores. Mas se você não está perdoando, como é que você acha que o Senhor vai perdoar a sua dívida? Não é justo, não é? Ah, ele tem que me perdoar, mas eu não perdoo. Nós entristecemos o Espírito Santo muitas vezes, e isso não pode ser tratado como algo normal, como algo simples, porque eu sou ser humano. Você não pode usar o fato de ser humano para poder engrandecer ou justificar a tua fraqueza, porque o Senhor Jesus esteve aqui na terra em condição humana e ele não pecou. Então ele veio também para provar que nós podemos sim lutar contra o pecado, podemos sim lutar contra as nossas fraquezas. Que podemos sim. Ele veio para... Ah, não, mas ele era diferente, porque ele era Deus. Não, ele era Deus que estava em condição humana. Então, o corpo dele sentia a mesma coisa que o nosso corpo sente. Então, não use: eu sou humano, Senhor. Não fica usando muito isso, essa justificativa. Tenta simplesmente mudar. O que você está fazendo de errado, tenta mudar. E quando você for orar, o Pai Nosso também, que você ore, mas sabendo que você está orando, sendo verdadeiro com Deus. E aí você me pergunta: como é que eu vou saber que Deus ouviu a minha oração? Porque às vezes você fala: tá, mas as minhas palavras não são bonitas, né? As minhas palavras não são bonitas, eu não sei usar aquelas palavras bonitas que as pessoas usam. Senhor, meu Deus e meu Pai. Então assim, o Senhor, ele não pede que a gente ore desse jeito. Isso aí são costumes de pessoas que pegaram o hábito de orar assim, também não tem problema. Mas não significa que pelo fato de você não orar assim, você está orando errado. Como é que o Senhor vai te ouvir? É você sendo sincero. É você orando na tua sinceridade. Sabe quando uma criança chega perto de nós, que ela é espontânea e verdadeira, em qualquer situação que seja, que a gente olha e aquilo mexe com a gente, por aquela espontaneidade dela, e a gente olha e sabe que ela fez aquilo porque ela é uma criança, que ela não tem maldade, que ela não tem segundas intenções. Então, é o Senhor conosco.
Quando nós oramos, nós precisamos entregar a Ele a verdade. O que há de verdadeiro em nosso coração. Se for uma fraqueza, Senhor, eu sou fraco. Eu não consigo, me ajuda. Senhor, eu estou tentando, mas está difícil. Senhor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Sabe, ser verdadeiro com o Senhor. Não, eu esmio aqui. Não, seja verdadeiro, humilde com o Senhor. Procura dobrar o joelho para mostrar a Ele honra, para mostrar ali humilhação perante Ele, porque Ele é o nosso Senhor. Não se esqueçam disso, tá? Ah, mas Ele é o meu amigo. Quem disse que Ele é teu amigo? Você recebeu Ele como amigo? Você ouve a palavra dEle e respeita? Você respeita os seus mandamentos? Porque se você tem um amigo que você desagrada ele o tempo todo, será que ele ainda é teu amigo? Porque o Espírito Santo, ele sim, a gente pode chamar de amigo, mas a partir do momento que a gente vive da maneira que ele quer que a gente viva, aí sim é considerado nosso amigo. Quando a gente vive da maneira que a gente quer viver, fica mais difícil. Então ele é o nosso Senhor. A gente precisa sim nos prostrar diante dele, a gente precisa nos humilhar, mostrar reverência, tá? Não significa que a gente não possa falar com ele no ônibus, no carro, não significa que a gente não possa estar ali o tempo todo falando com ele, mas tem que existir um momento de humilhação, um momento do clamor, um momento de súplica mesmo, de você se abrir, se quebrar diante dele, até mesmo para chamar a sua atenção. Então, se ele vai te ouvir, depende. Você está sendo verdadeiro na tua oração? Sim, eu estou, mas eu não sei falar. Mas está sendo verdadeiro? Então ele vai sim te ouvir e vai te responder. E aí, eu não sei como que ele vai te responder. Se vai ser por um profeta, se vai ser em sonho, se vai ser no dia a dia te mostrando as coisas. Porque às vezes a gente pede uma resposta a Deus e ele está dando ali. E a gente não está vendo, porque a gente está esperando vir de outro lugar, entendeu? Então, vamos tomar muito cuidado com isso também, tá? Em Jeremias 29, do 12 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: então clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, quando você me buscar de todo o coração,